Eduardo Jurcevic está aqui comigo, é superintendente executivo do Santander. Aliás, um belo evento que nós temos aqui, numa parceria do banco, que fez uma reunião para os seus acionistas, né, com a Pimex Sul. Em primeiro lugar, Eduardo, cumprimentos pelo evento, e eu vi que as pessoas, que o público-alvo de vocês estava muito sedento por informações de mercado. Nós tivemos uma década excelente no país e as pessoas estão torcendo, têm a expectativa de que continue assim. Primeiro, acho que o evento, o objetivo aqui realmente é esse, trazer informação para o investidor. Eu acho que quando você fala de estarem sedentos, eu acho que de uma forma geral a gente vai notar isso de uma forma crescente, né? O mercado está se transformando muito nos últimos anos. Eu acho que a questão de taxa de juros, por mais que agora a gente está tendo esse repique e tem uma alta, do ponto de vista de médio e longo prazo, ela vai cair e o investidor ele vai querer mais informação para tomar sua decisão de investimento. É isso que a gente está olhando, é isso que a gente quer focar. Esse processo do investidor de fazer a diversificação de investimento, ela continua, e com isso a gente tem que poder, de que forma que a gente consegue trazer mais informação para ajudar ele a tomar essa decisão. Tem um outro fator que eu acho que é da classe C, sem dúvida nenhuma, essa mudança de classe social no país. Você tem uma melhora de renda e, consequentemente, essas pessoas também tendo uma possibilidade de aumentar a sua capacidade de poupança. Isso pode ser usado só para o consumo, mas se bem orientado, e a gente tem esse papel como banco de passar essas informações, pode estar aumentando a poupança dentro do país, né? Então acho que esse é um pouco do tom e de como a gente está olhando do ponto de vista de investidor. Para aquele investidor, óbvio que já está fazendo a sua poupança, né? E falando do ponto de mercado, a gente está passando por um momento bastante volátil, né? Acho que nos últimos meses com relação à Bolsa, mas a gente tem uma tendência de médio e longo prazo bastante positiva para a Bolsa. A gente acha que no curto prazo ainda continua essa volatilidade. Você tem uma alternância de notícias positivas e notícias negativas, principalmente nesses primeiros meses. Você vê as notícias da Europa com relação aos problemas de solvência, em contrapartida uma recuperação da economia americana, que aí vem uma notícia positiva. Mercado local, um crescimento muito forte, que é bastante favorável de acordo com o consumo até essa melhora de renda, em contrapartida a inflação, que assusta um pouco o mercado como um todo e assusta o investidor de colocar mais recursos. Então esse é um pouco da nossa conjuntura. Eu vi uma estatística agora esta semana de que o consumo deve sofrer uma desaceleração por conta da inflação. As pessoas estão indo ao supermercado, estão vendo no varejo que os preços estão aumentando, os preços dos serviços estão aumentando. Só que tu me deste aí uma luz no fim do túnel, dizendo que, olha, a alta da taxa de juros é uma coisa circunstancial. Dá para fazer essa leitura de que no médio e longo prazo a taxa volta a cair lá na frente? Eu acredito que sim. Eu acredito que, obviamente, que a gente tem ainda, até o final do ano, vão ter mais aumentos de taxa de juros, porque o processo de inflação, ele começa, alguns sinais ainda que não são consistentes, mas já começa a dar sinais que pode vir a ceder no médio e longo prazo, e o Banco Central tem falado isso de uma forma bem incisiva, e, consequentemente, quando você olha do ponto de vista de inflação, ele consome um pouco do poder de compra, né? E o ruim é esse, porque, que nem você falou, do supermercado e assim por diante, a melhora de renda acaba perdendo um pouco do espaço com essa inflação. Mas eu acho que num horizonte, quando a inflação vem para o ano que vem já cedendo e convergindo um pouco mais para ficar dentro da meta, a tendência é você ter depois voltar à questão de redução de taxa de juros. Então, quando eu olho num horizonte mais longo, eu não acredito e não é a nossa aposta de anos consecutivos ou de a gente ter uma volta daquele processo de taxa de juros altíssima, o que do ponto de vista do investidor, não só do ponto de vista do consumidor, ele acaba voltando àquele cenário de o investidor ficar só no conservador e ficar atrelado à taxa de juros. E aí eu acho que é um movimento negativo para a Bolsa. Então eu não vejo isso se concretizando. Eu acho que a gente está distante dessa realidade. Estamos vivendo um momento pontual, um momento que precisa realmente fazer essa elevação, mas que a tendência a longo prazo, lá quando esse processo começar a ceder de uma forma mais constante, é reduzir. Um abraço, Eduardo. Obrigado. Maurício Molan, economista-chefe do Banco Santander, conversando, esclarecendo dúvidas dos acionistas. E as pessoas estão com uma preocupação, Molan, em relação à inflação e de que maneira isso pode afetar a economia brasileira ali na frente, né? Já está afetando no preço imediato, mas e no médio prazo, como é que fica, né? Prazer te encontrar. Obrigado. A inflação, de fato, é o principal problema macroeconômico das economias emergentes do mundo. Não é só no Brasil, né?
A preocupação inicial é a perda do poder de compra das pessoas. Isso afeta o bolso da população de forma mais imediata. Num horizonte mais longo, em termos de formulação de política econômica, o medo é o Banco Central ou o governo ter que dar um freio muito forte na economia para poder interromper o processo inflacionário, né? Mas não parece ser essa estratégia. Então acho que a gente vai conseguir ainda um crescimento bastante razoável, na casa de 4% por ano, com uma inflação um pouquinho mais elevada, ao redor de 6%. Essa iniciativa do governo, aí, ou melhor, do Copom, né, de elevar a taxa básica de juros, e a tendência é que continue a elevação, isso surte efeito mesmo? Sim, tem sempre um efeito de elevação de taxa de juros sobre a inflação através da atividade econômica. É o que a gente chama de alguns canais de transmissão da política monetária. Quando o Copom eleva a taxa de juros, as expectativas em relação ao crescimento econômico já pioram um pouco, as pessoas param de consumir tanto, as empresas investem um pouco menos. Isso já arrefece a demanda, a procura por bens e serviços e ajuda a controlar um pouco os preços. E também encarece um pouco o crédito, né? O que também atua sobre o consumo. E o governo cortar seus gastos, que é uma coisa que historicamente a gente ouve os economistas dizerem, diminuir seus gastos, né, para patamares razoáveis? O comportamento do governo nesse sentido é fundamental, né? O que a gente tem visto nos últimos anos, e em vários anos, nas últimas décadas, é um crescimento sucessivo das despesas do setor público, que coloca pressão sobre a demanda. Consumo do governo também é consumo, né? E quanto mais o governo consome, mais se expande a procura por bens e serviços e mais o Banco Central tem que aumentar juros para reduzir a demanda do setor privado, né? Então, se o governo consome demais, o setor privado tem que consumir de menos. Então, o Banco Central tem que subir mais a taxa de juros. Então, é fato que, se o governo moderar o ritmo de crescimento de gastos, o Banco Central vai precisar subir menos a taxa de juros. Mas, Maurício, tu estás otimista, assim, que nós vamos conseguir manter esse voo de cruzeiro nessa década? Sim, bastante otimista. O Brasil tem condição de seguir crescendo entre 4% e 4,5% nos próximos anos, com bastante tranquilidade, né? Se não cometer muitos erros, a gente consegue manter um ritmo de crescimento razoável. As condições demográficas são favoráveis, a política macroeconômica está na direção correta e, principalmente, a gente tem aí um ambiente internacional que tem melhorado bastante nos últimos anos. Um abraço, cumprimentos pelo evento. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bem, o Pedro Coutinho, que está aqui comigo, é o diretor responsável pela rede de varejo do Santander. Hoje nós estamos tendo aqui uma reunião de acionistas, numa parceria com a PIMEC, um evento muito interessante em que as pessoas, os acionistas, por sinal isso é aberto ao público, podem questionar os executivos do banco, perguntar sobre tendências de mercado, sobre expansão e investimento. Em primeiro lugar, parabéns, Coutinho, por esse evento. Obrigado, para nós é um prazer. Essa é uma forma que a gente, desde do IPO do banco, da oferta pública de ações, a gente vem fazendo em várias regiões do país, no sentido de levar aos nossos acionistas as informações que eles queiram entrar um pouco mais no detalhe. Então nós falamos um pouco do banco, falamos um pouco dos nossos resultados e contamos também outros temas relacionados à sustentabilidade, programas sociais que o banco desenvolve e as perguntas são abertas. Cada um faz a pergunta que entende que é necessário saber. E um outro ponto também importante é a gente dar uma pequena visão, uma visão macro sobre economia também. O evento está acontecendo hoje aqui em Porto Alegre, mas ele acontece em todo o país. Ele acontece em diversas regiões. Semana que vem nós estamos em Florianópolis, na outra semana vamos estar em João Pessoa. A ideia é transmitir, ou melhor, levar aos nossos clientes, aos nossos acionistas e os futuros clientes, os futuros acionistas, informações sobre o mercado de capitais, em específico o Banco Santander. Bom, a partir do IPO, o que mudou no Santander Brasil? Mudou
A injeção nós tivemos um aporte de capital por parte dos nossos acionistas, um volume bastante expressivo, onde nós estamos fazendo uma série de investimentos, como por exemplo a abertura de novas agências. Nós temos um programa de abertura de 600 agências nos próximos anos. Foram mais de 100 no ano passado, né? O ano passado foram 110 agências, esse ano nós vamos abrir mais de 100 agências novamente e o ano que vem segue o programa para os próximos anos. Chega a 600 até o final de 2013. Bom, vocês estão levando em conta o que exatamente para definir um local de abertura de uma nova agência Santander? Nós temos uma boa distribuição geográfica hoje com a compra do Banco Real e com tudo aquilo que o Santander construiu ao longo dos últimos 10 anos no país. Nós também compramos bancos e abrimos agências. Com a compra do Real, a gente conseguiu ter uma distribuição geográfica que é bastante, ela abrange o Brasil todo. Então, no norte do país, temos uma boa distribuição, Minas, Rio, São Paulo e etc. Porque os bancos que nós compramos no passado, como o Banespa, tinha uma forte concentração em São Paulo, o Meridional tinha uma forte concentração no Sul, e a compra do Real nos possibilitou estar em outros mercados que nós não estávamos, como por exemplo o Sul, Minas, etc. E essas aberturas de agências vêm cobrir alguns vazios de mercado, onde a gente tem alguma oportunidade em que a gente não estava até poucos dias ou até poucos meses. Um abraço, Coutinho. Mais uma vez, cumprimentos pelo evento. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês também.